Bom, gente, eu quero iniciar essa videoaula, né, falando um pouco da importância da construção desse conhecimento, né? Essa videoaula que está sendo preparada para atender a diversas instituições de ensino em que eu trabalho, né? Na Famaçu em Palmares, na Estácio no Recife, no IFPE. Então, são vários lugares que precisam desse conteúdo programático, desse tópico da física, e me preocupei em fazer essa videoaula dentro dessa construção, né? Nas resultantes vetoriais em forças elétricas, que é uma parte importante da eletrostática. Então, eu vou passar aqui alguns slides para a gente fazer o passo a passo dessa resultante vetorial no triângulo retângulo, né? No baricentro do triângulo retângulo. Então, vamos lá, vamos acompanhar. Bom, a força resultante do baricentro do triângulo retângulo, ela começa assim, né? Duas figuras eu coloquei aqui, onde você já começa a ver as construções das medianas, né? O que é uma mediana? É uma reta que sai de um vértice e encontra o ponto médio da reta oposta. Então isso é importante a gente falar que cada triângulo, do triângulo retângulo, eu tenho um vértice do ângulo reto que é 90 graus, os outros ângulos dependem dos catetos. Então quando eu construo isso, né, traçando as medianas, obviamente eu tenho já observando vários triângulos aí dentro dessas figuras, né? Tem um quadriláteros, quer dizer, ó, tem um trapézio aqui, ó, tem um trapézio, tem os triângulos isósceles aqui, né, ó, triângulo isósceles, essa medida aqui é igual a essa, né, esses lados são congruentes, os ângulos da base aqui, ó, do triângulo isósceles são iguais, né? Então você começa a ver que tem várias construções, tem vários triângulos aqui, ó, aqui. Então é importante a gente dar essa volta na matemática, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, para a gente construir o conhecimento da física, né? A física precisa desse conhecimento para calcularmos esse tipo de resultante. Então, seguindo em frente, eu tenho o passo a passo para a gente construir essa resultante vetorial no triângulo retângulo. Então, o primeiro passo é a gente traçar as medianas, né? O que são medianas? É, é uma reta que sai de um vértice e encontra o ponto médio da reta oposta. Então, cada mediana dessa aqui, ó, cada medida dessa aqui, ó, por exemplo, essa mediana, o ponto médio da reta oposta, essa aqui, o ponto médio da reta oposta, e uma reta que vai sair daqui desse vértice e encontra o ponto médio dessa reta oposta. No cruzamento dessas três retas eu tenho um baricentro. O que é o baricentro? Baricentro é o encontro dessas três medianas, que representa na física o centro de massa, é o ponto de equilíbrio de um sólido. Quando você traça as medianas, por exemplo, no triângulo, você tem o baricentro, que é o centro de massa, é o ponto da concentração de toda a força naquele triângulo. Então, o primeiro passo, traçar as medianas. Segundo passo, calcular a distância de cada vértice ao baricentro, né? A distância de cada vértice ao baricentro, nós vimos em sala de aula que a distância de cada vértice ao baricentro é 2/3 da medida de sua mediana. 2/3 da medida de sua mediana, né? A medida do vértice, toda a medida da mediana é 2/3 do vértice ao baricentro, né? Terceiro passo é representar os vetores da força elétrica, partindo do centro, da carga localizada no baricentro, porque eu quero que a força elétrica parta desse ponto, né, do baricentro, aquela carga Q, para as cargas localizadas nos vértices, tá? Respeitando os sinais das cargas. Atração, se elas tiverem sinais opostos, e repulsão, se elas tiverem mesmo sinal. O quarto passo é calcular as forças elétricas usando a lei de Coulomb, F igual a K0, módulo de Q maiúsculo, módulo de Q minúsculo, dividido pela distância que é separar ao quadrado. E o quinto passo é calcular a resultante parcial, usando a lei dos cossenos, e depois somar ou subtrair da força restante, depende do, do problema, não é? Então, isso é um fato, vai ter que ter uma resultante parcial, e essa resultante parcial só posso calcular através da lei dos cossenos, que você vai ter que encontrar o ângulo formado entre essas duas forças. Fazendo isso, é só somar ou subtrair da força restante lá do triângulo retângulo, tá? Então, eu simulei aqui, ó, uma figura, um triângulo retângulo, onde coloquei em cada vértice a sua carga elétrica, Q1 3 micro, Q2 menos 6 micro, Q3 menos 4 micro, tá? O próximo passo é a gente calcular essas medianas, né? As medianas, o segmento AD, que corresponde a esse triângulo ADE, ó, triângulo retângulo. O segmento EB, o segmento EB de bola, que corresponde ao triângulo EBCE, que esse triângulo aqui no caso é isósceles, né? Porque o segmento BC é igual ao segmento EB. Então, logicamente, esse ângulo aqui, eu já coloquei aqui, ó, o ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa aqui, né? Os ângulos da base são iguais.
E o segmento CF, que é o triângulo retângulo aqui, ó, CFEC. Então basta calcular essa medida CQ, que é 2/3 dessa medida CF, a medida AQ, que é 2/3 da medida AD, e EQ, que é 2/3 da medida EB. Como esse ponto B está no ponto médio, e como essa medida é igual, né, ao ponto médio, essa medida AB é igual a BC, e como o triângulo é isósceles, então B de bola é igual à medida BC de casa, né, tranquilamente. Os lados do triângulo, o lado menor vale 3, então cada pedaço desse, né, AFCE vale 1,5, e o cateto maior é C de casa, mede 4 metros, sendo que ED mede 2, DC mede 2 metros também. Eu gostaria que vocês vissem aqui, ó, com mais detalhes, né, dos pontos notáveis do triângulo nesse site aqui, ó, um site interessante, que se vocês basta copiar esse endereço na sua barra do seu navegador e você vai encontrar todos os pontos notáveis do triângulo retângulo, não só o baricentro, mas como ortocentro, né, incentro, circuncentro, explicando direitinho lá em PDF, vocês podem baixar e guardar, que vai servir muito para vocês, tá bom? Representei os vetores agora, ó, em azul, em verde, em vermelho, ó, por exemplo, FQ1, quem é FQ1? É Q em relação à carga 1. Ora, mas Q1 e Q tem o mesmo sinal, são ambas positivas, então a força é de repulsão em vermelho para baixo, ó. Q2, Q é positivo, Q2 é negativo, então força de atração em verde. Q3, Q é negativo, Q é positivo, então em azul, FQ3. Observe que quando as cargas têm o mesmo sinal, que é o caso de A, QA, FQ1 e Q, o vetor, a representação fica contrário. E quando a carga tem sinais opostos, a representação, ó, ela aponta para a carga, ó, tá? Essa seta verde, essa seta azul. Esse é mais um detalhe que você pode perceber. Em seguida, eu calculei as medidas das distâncias de cada vértice ao baricentro. O segmento AQ é 2/3 do segmento AD de dado, é só você ver a figura, né? Ó, só você ver a figura. AQ é 2/3 do segmento AD de dado. O segmento EQ é 2/3 do segmento EB de bola. Ó, EQ é 2/3 do segmento EB de bola. E o segmento CQ é 2/3 do segmento CF. Tá? Então, calculando isso, você vai encontrar, e calculando, evidentemente, essas hipotenusas, né? E a AD, CQ e essa medida aqui que a gente já sabe, que é igual a essa. Basta você calcular essa hipotenusa do triângulo grandão, né? Do externo. Essa hipotenusa AC, você encontra facilmente essas medidas. Ó. AQ 2,4, EQ 1,7, CQ 2,8 metros, tá? Valores aproximados, tá, gente? Agora vamos calcular as forças elétricas usando a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, você calculando FQ1, FQ2 e FQ3, vai encontrar 2,3 vezes 10 a menos 2, 9,3 vezes 10 a menos 2 e 2,3 vezes 10 a menos 2. Observe que essa força aqui é igual a essa. Por quê? Porque a distância que separa, ó, AQ e CQ são muito próximas, 0,4 metros é a distância. E a carga Q3, né? Q3 e Q1, um é 3 e o outro é 4, então são muito próximas. Então, as distâncias são muito próximas, né, entre si. E aí, eu calculando essas forças, né? Já está aqui, eu vou calcular logo a minha parcial. Observe que a parcial, olhando a figura, a parcial está entre FQ2 e FQ3, pois ela possui maior ângulo, né? São vetores obtusos. Então, esse ângulo θ aqui, ó, se você observar direitinho, quem é o ângulo θ? Θ corresponde a esse triângulo aqui, ó, EQCE. Esse ângulo θ é igual a quem? Θ é igual a 180 menos a soma de alfa, mais esse ângulo beta aqui, ó, corresponde a esse triângulo que eu falei, tá? Então, ó, FR1 ao quadrado, que é a força resultante parcial, é FQ2 ao quadrado, mais FQ3 ao quadrado, mais duas vezes FQ2 vezes FQ3, cosseno de θ. O ângulo θ é igual a 180 menos a soma de alfa mais beta. Usando a calculadora para acharmos o arco tangente dos ângulos alfa e beta, teremos, né? A tangente alfa, por exemplo, é as medidas do segmento AE, é só você olhar a figura, sobre o segmento EC, que dá 3/4, que é o triângulo maior, né? Então, logo, eu pergunto, qual o ângulo em que a tangente é igual a 0,75? Usar sua calculadora tranquilamente, 0,75 2NDF tan, você vai encontrar 36,9 graus, ou em outro tipo de máquina, que não usa 2NDF, mas usa Shift,
Shift tan 0,75 e aperta a tecla igual, você vai encontrar também 36,9 graus. Procede da mesma forma para o ângulo beta. Então veja a figura, o ângulo beta. O ângulo beta quem é? É esse triângulo aqui, ó. A, E, F, C, A, C, E. Então beta é quem? A tangente beta. Cateto oposto, com essa medida aqui 1,5, dividido pelo cateto adjacente, com essa medida aqui 4. Então voltando lá, ó, veja a figura, a tangente de beta é igual a EF sobre EC, que vale 1,5 sobre 4, que dá aproximadamente 0,375. Usando a calculadora da mesma forma, né, anteriormente, teremos que beta é 20 aproximadamente 0,5 graus. Então, substituindo, θ é igual a quem? 180 menos a soma, né? De alfa mais beta, menos 36,9 mais 20,5, dá aproximadamente 122,6 graus. Eu poderia calcular logo, posso calcular logo, deixar guardado aqui. Ó. Quem é o cosseno de 122,6 graus? É menos 0,53 aproximado, que eu vou precisar, né? Já já. Então, ó, no próximo passo, vamos calcular agora a força resultante parcial FR1. Quem é FR1? FR1 é FR1 ao quadrado igual a FQ2 ao quadrado, né? Mais FQ3 ao quadrado, 9,3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes 2,3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mais duas vezes 9,3 vezes 10 a menos 2, vezes 9,3 vezes 10 a menos 2, vezes 2,3 vezes 10 a menos 2, vezes menos 0,53, que é o cosseno de θ, né? Você calculando direitinho, somando, eu quero fazer uma observação que se você não conseguir fazer direto na sua máquina, você pode fazer por parte, né? Faz essa parte primeiro, ou esta aqui primeiro, calcula, né? Leva ao quadrado os dois, multiplica, depois você deixa aqui guardadinha, depois faz essa outra operação, deixa guardado, soma as duas partes e tira a raiz quadrada, você vai encontrar mais ou menos essa força aqui, ó, 8,3 vezes 10 a menos 2. O importante é você fazer o cálculo, né? Soma as duas partes, isso aqui é uma soma, só que aqui tem o termos ao quadrado, né? Leva logo vocês ao quadrado, multiplica e você vai encontrar tranquilamente, né? Aqui, olha, aqui eu tenho aqui, ó. No caso aqui, ó, FR1 ao quadrado é 9,3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mais, né? Não é vezes aqui, tá, gente? Aqui tem um equívoco, ó. Tá observando agora. Aqui não é, perdão. Aqui não é vezes, é mais 9,3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mais 2,3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, aí mais duas vezes, né? 9,3 vezes 10 a menos 2 vezes 2,3 vezes 10 a menos 2 vezes o cosseno de θ. Fazendo direitinho, você vai encontrar o de 8,3 vezes 10 a menos 2. Somando agora FR1 que você achou com FQ1, que é a força restante que estava do problema, da figura, ó. Observe que também existe um ângulozinho aqui entre esse preto e o vermelho, um vetor preto e vermelho, mas é um ângulo muito pequeno, é desprezível. Então a gente pode considerar que esses dois vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Vamos considerar isso. Então a gente tem aqui, ó, FRT é quem? FR1 mais FQ1, ou seja, 8,3 vezes 10 a menos 2 mais 2,3 vezes 10 a menos 2. Você vai encontrar aproximadamente 10,6 vezes 10 a menos 2 newtons, que é igual, em notação científica, 1,06 vezes 10 a menos 1, que é igual a, em decimal, 0,106 newtons. Esses valores estão todos aproximados, tá? Eu aproximei. Caso você tente em casa, solicito você tentar em casa todos esses valores, calcular direitinho. Se tiver alguma divergência, você corrige, mas eu acredito que não vai ter problema nenhum, tá certo? Então vocês tentem, porque é importante você fazer, refazer, para você ficar consolidado o seu conhecimento. A videoaula apenas é uma ajuda, mas por mais que eu tenha caprichado aqui nela, mas você depende do aluno para conseguir construir seu conhecimento sozinho, através dessa sua persistência, você focar nesse objetivo, que você vai conseguir tranquilamente calcular a força resultante total, tanto nesse como em qualquer outro problema envolvendo o baricentro de um triângulo retângulo, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado a todos, espero ter ajudado, né? Eu quero que vocês enviem suas críticas, suas sugestões, né? O que vocês acharam dessa videoaula, tanto para o meu e-mail pessoal, que é esse aqui, ó, proflorival@hotmail.com. Essa videoaula também está disponível no meu site, www.lorivalgomes.com.br, tá? Lá também tem um campo de contato, você pode enviar a sua pergunta. E muito obrigado e até a próxima videoaula.